Oi, 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 pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Olha minha mão com delay. Eu estou aqui hoje para gravar com vocês um sketchbook tour. E ele está aqui, essa coisa feia aqui. Nossa, eu consegui colocar ele fora do ângulo da câmera. É o sketchbook que eu vou mostrar hoje pra vocês. Deixa eu ver se eu coloquei ele pro lado certo. Eu não vou mostrar a primeira página, né, com antecedência. Só quero mostrar antes o sketchbook em si. Gente, isso aqui foi um sketchbook que eu tentei montar com as folhas que eu tinha sobrando aqui em casa, que eram folhas que eu não gostava muito. Mas isso daqui foi ótimo, na verdade, porque eu tava numa fase criativa tão esquisita enquanto eu tava fazendo esse sketchbook. E usar folhas que eu não gostava muito me ajudou, porque me fez desapegar e soltar a mão, então foi ótimo pra eu justamente só vai, sabe? Tem algumas folhas boas aqui, sim, porque eu fiz várias coisas. E um esquema muito legal que eu fiz aqui, que eu experimentei também, foi o quê? Vocês estão vendo essas fitinhas aqui? Não tava assim antes, né? Eu tenho algumas argolinhas que eu comprei, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês agora, que elas eram pra justamente montar cadernos, né? Então, o que que eu fiz? Quando eu tava usando, ele tava com essas argolinhas aqui, né? Bonitinhas. Agora que eu já aposentei ele, eu tirei elas e amarrei ele, selei ele com as fitas do tempo. Brincadeira. Mas eu fiz isso mesmo. Porque aí eu guardo ele, né, e tal, de recordação. Eu ia fazer uma capa bonitinha nele, mas depois eu comecei a ficar com um pouco de ranço dos desenhos que tava aqui, eu já explico pra vocês. E aí eu falei, vou deixar assim mesmo. Eu até tentei aqui, né, isso aqui foi uma tentativa de eu começando a encapar, mas eu não gostei, arranquei. Enfim, eu fiz muita coisa aqui. E ele registra um processo importante pra mim, eu vou falar mais sobre isso, mostrando os desenhos agora pra vocês. Vou pular essa primeira página aqui, só porque ela tem meus dados, por caso de eu perder o sketchbook. E aí eu não vou mostrar, né, os meus dados pessoais aqui. Mas, o primeiro desenho já é um desenho super clichê. E aí eu já começo dizendo que eu não tava gostando de nada do que eu fazia aqui. Então, esse dia que eu falei, eu vou desenhar uma coisa que seja familiar pra mim, uma coisa que seja fácil, só pra eu realmente fazer alguma coisa, porque eu tava sentindo muito desconforto, assim, com as minhas criações. É uma situação complicada. Então, eu fiz o Narutinho porque é um pouco memória sentimental pra mim, já que foi um anime, assim, um dos primeiros animes que eu assisti. E foi uma época onde eu comecei a aprender a desenhar, né, e tal. Então, tipo, uns 2 anos antes eu tinha começado, um ano antes, não lembro, de quando eu assisti Naruto, eu tinha começado a aprender a desenhar, eu tava aprendendo realismo, eu conheci o mangá, e foi aquela coisa do, nossa, agora eu quero aprender a desenhar mangá. E aí eu tentei fazer ele mais no traço do Naruto mesmo, né, e tal. Foi nostálgico, foi bacana, mas eu não gostei do desenho. Agora, olhando, eu não acho que tá ofensivo, sabe? Não tá tão ruim. Mas na época eu tava odiando tudo que eu tava fazendo, então eu detestei. Aí eu fiz aqui. A gente já começa a ter mais de um, né? Eu fiz o senhor Kim Namjoon também. Odiei também esse desenho na época que eu fiz. Hoje eu não odeio, mas eu também não amo esse desenho. Não ficou muito legal. Esse daqui foi super solto. Vocês podem ver que ele é bem assim, sketch mesmo. Mas eu tava querendo, como eu falei, desenhar coisas gostosinhas, só que fossem simples, que fossem fáceis, só pra eu fazer alguma coisa, porque assim, eu tava errando, eu não tava conseguindo aquarelar direito, eu tava assim, eu acho que era muito mais sobre como eu me sentia do que necessariamente sobre o que eu tava fazendo, porque hoje eu olho esses desenhos e eu falo, não é tão ruim, mas na época eu realmente odiava eles, odiava olhar pra eles. Enfim, eu acabo fazendo, vocês vão me perdoar, porque assim, eu não tenho certeza absoluta da sequência desses desenhos, porque eu tive que desmontar esse caderno algumas vezes e eu tenho o hábito de fazer vários desenhos ao mesmo tempo. Então, às vezes, o que acontece? Hoje eu tô com pouco tempo, eu vou fazer o esboço de algumas ideias, aí depois eu começo a pintar. Só que aí tem que esperar a aquarela secar, aí eu vou pintando o outro enquanto isso. Então, assim, não tem exatamente uma cronologia muito precisa pra esses desenhos, na verdade, tá? Mas eles são mais ou menos na ordem aqui certinha que foram feitos. Não é tão preciso assim, mas é mais ou menos isso, tá? Então, beleza. Essa página aqui foi isso. Alguns desses eu postei, outros não, né? Então, alguns eu postei muito depois do que eu tinha feito, só porque eu tava sem nada pra postar. Eu tava tentando ter um mínimo de frequência no Instagram. Não funcionou, mas a gente finge que deu tudo certo. Esse aqui eu achei legal, uma coisa que eu fiz, porque esse daqui eu fiz
eu passei cola por cima dele depois que eu terminei pra deixar ele com mais brilho, mais intensidade de cor. Porque a minha tinta não tava chegando na cor que eu queria. Já esse aqui, eu passei esmalte. E eu passei, inclusive, esmalte com glitter pra dar um efeito diferente. Eu tava testando, né? Tava só experimentando. Eu acho que ficou bem bacana, bem legal. Eu só não gostei do desenho em si. Eu não gostei muito do jeito que saiu, mas é porque eu tava com a mão muito presa nessa época também. Esse keep pushing aqui eu fiz porque eu tava lembrando dessa frase que meu amigo fã de Fórmula 1 sempre fala. E aí eu coloquei aqui. Isso daqui, gente, foi um negócio que eu comecei a esboçar, eu achei a ideia muito legal, mas eu acabei não fazendo um finalizado dele, porque eu queria fazer vários e eu acabei não fazendo. Mas eu imaginando como seriam o Wally e a Eva de Wall-E se eles fossem humanos. Então eu fiz vários esbocinhos deles porque eu gostei muito, assim, do design que eu criei, sabe, pros dois. Eu acho que transmitiu bem a vibe deles, mesmo sendo humanos e não robôs, sabe? Eu acho que ficou bem bacana. Mas eu acabei não dando continuidade também, por isso nunca postei, porque a ideia era postar, tipo, vários do mesmo tipo, né? Quem sabe um dia eu volto nisso. Esse daqui era os personagens de Ilha dos Desafios, o Winx. Eu tava tentando fazer cartoons um pouco diferente, né? Mas mesclando com o meu estilo. Vocês sabem que eu gosto de, vez e outra, testar, desenhar cartoons e outros estilos de desenho que eu não costumo fazer tanto. Justamente porque eu acho que é nessas que a gente vai encontrando novas soluções, né, para os desenhos. Aqui eu tenho mais um que é um pouquinho mais finalizado, né? Eu tava com vontade de pintar, então peguei algumas imagens do Pinterest, desenhei, mudei algumas coisas, porque pra mim é muito difícil, eu não sei pra vocês, copiar um desenho, porque eu acabo sempre querendo mudar alguma coisa. Então eu fiz essas imagens aqui. Esses aqui eu queria fazer uma versão um pouco mais finalizadinha deles pra postar, mas neste momento que eu tô gravando o vídeo, ainda não fiz. Eu estava começando, mas eu não tenho certeza se eu vou postar, então fica aí, né? Se você quiser ver e eu tiver postado, vai estar lá no Instagram, tá? Esse daqui eu acho que vocês lembram. Nossa, quando eu fiz um Reels desse daqui eu fiquei tão feliz, porque ele estourou bem a bolha do meu Instagram e eu tava muito chateada, porque os posts do Instagram não são entregues pra todo mundo que me segue. E eu fico muito brava com isso. Então, enfim, se você puder fazer por obséquio o favor de ativar as notificações e tal, pra quando eu postar você saber, eu ia ficar muito feliz, tá? Mas só se você quiser também, né? Porque se você não quiser, tá tudo bem também. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, entendeu? Mas se você quiser, já fica o aviso, né? Que o Instagram não entrega quando eu posto. E aqui tá o haul do Castelo Encantado, que fez inspirado em uma imagem do Pinterest que eu peguei. E eu nunca terminei de pintar ele, tá? Isso aqui não está finalizado, mas eu também depois perdi a paciência, fiquei brava. Como eu falei, na época eu não tava gostando de nada que eu fazia. Mas esse daqui é engraçado que hoje, olhando, eu falo, gente, eu só precisava terminar de pintar. Porque ele ia ficar legal. Mas eu não tive paciência. E aí eu vejo que era muito mais ansiedade minha na época do que necessariamente os desenhos estarem de fato péssimos, sabe? Eu só não tava terminando eles, mas eles iam ficar legais. E isso me faz pensar em muitas coisas da minha vida. Porque às vezes, né, eu sou um pouco assim. Esse eu gosto muito dele, eu postei recentemente uma versão digital dele que eu fiz no Instagram, se vocês quiserem ver, né, mais finalizadinho. Aqui eu tava testando, eu pegava uma foto de uma pessoa e aí eu tentava mudar o tipo de corpo dessa pessoa, sabe? Quando eu ia desenhar. E eu gostei dos resultados que ficou. São ideias interessantes. Aqui é quando eu tava fazendo airplane, vocês devem ter visto, se já me seguiam, né, que eu postei os desenhos digitais e tal lá. Tá até no meu portfólio, pra quem quiser ver. É uma história em quadrinhos. Aqui a gente tem desenhos de criança, porque eu percebi que eu não sabia desenhar crianças quando eu tive que desenhar o airplane. Então eu falei, meu Deus, isso aqui é um esboço para um trabalho da faculdade. Eu fiz uma escultura de uma pessoa, tipo nessa posição. Depois eu melhorei um pouco mais a posição e ficou muito legal. Mas quando eu tava voltando com essa escultura no ônibus, um menino pediu ela pra mim e eu dei. E aí eu fiquei me sentindo muito feliz, mas ao mesmo tempo eu não tinha tirado nenhuma foto da escultura e eu fiquei me sentindo meio burra também. Eu amo esse desenho aqui, eu quero muito fazer uma versão finalizada dele um dia. Acho ela muito bonita. Esse daqui foi pra
setembro, que eu tava desenhando coisas que aquecem o coração, coisas que são boas. Porque muitas vezes as pessoas têm um foco meio ruim no setembro amarelo, né? Uma coisa que era pra ajudar não ajuda. Eu falando sobre isso com uma amiga, eu tive essa ideia de desenhar só coisas boas que aquecessem o coração. E como eu não tava conseguindo postar com frequência e fazer muitos desenhos por dia, eu decidi fazer coisas mais simples, pouco coloridas, sabe? E funcionou, eu tive um pouco mais de... Eu vou dizer engajamento, mas não eu digo engajamento das pessoas na mídia social. Eu digo o meu engajamento pra fazer as coisas, porque geralmente eu não termino os projetos, esse eu consegui fazer. Esse eu gosto bastante também, um dia eu quero fazer uma versão finalizada dele também. Quem sabe, talvez, né? Esse daqui também foi desse projeto que eu falei. Agora vocês vão começar a perceber o quanto de coisa que eu faço que eu não posto, ou o quão depois, às vezes, eu posto as coisas do que eu fiz, né? Pois é. Mas é o que eu falei, né? Quando eu faço, às vezes eu não gosto. Aí depois de um tempo eu olho pra aquilo e eu falo, ficou até legal. Aqui também é outro que eu gostei bastante. Quero um dia fazer uma versão final dele. Tem muitas coisas aqui que vocês vão ver que estão pela metade, porque eu tava muito assim, né? Eu começava e não terminava as coisas. Oi, Bárbara. Oi, João. Eu tô gravando um sketchbook tour. Acabei de Aqui chegar. são vários rabiscos não terminados, mas eu tava com a ideia de fazer uma camiseta de dinossauro. Fazendo um raw e um coraçãozinho, enfim. E aqui eu tava... Eu tenho péssimas notícias. O quê? Ai, caramba. Soltou lá no meio da aula. Que droga. Depois a gente vê isso, tá? Que eu tô gravando. Não. Já era essa ideia. Eu vou ter que trocar o par mesmo, hein? Não tem Tá, jeito. Igor, mas é que agora eu tô gravando. Desculpem o interrompimento. Interrupção. Desculpem a interrupção. Meu irmão chegou agora. Depois eu vou conversar com ele. Aqui a gente tem, então... Eu tava aproveitando pra gravar justamente porque não tinha ninguém em casa pra fazer barulho. Aí o João Igor chega e derruba a casa inteira. Oi, Igor! Oi, Você pode fazer mais silêncio, por favor? Eu tô gravando. não sou eu. Você bateu a porta, não bateu? Não bate não. Então tá bom. Enfim, eu peço desculpas pra vocês, mas é difícil ter um momento realmente quieto aqui em casa. Então, eu vou tentar sempre que possível diminuir o ruído, mas eu não garanto que eu vou conseguir. Eu sinto muito, mas se você puder me apoiar mesmo assim, eu vou ficar muito feliz. Isso ia ser um bebê ornitorrinco, que eu vi muito fofo. Mas eu não terminei e eu ia pôr um chapéu nele. Eu acho que eu ia desenhar ele como o Perry, mas sei lá mais, não lembro mais. Esse também é bem legal, a ideia dele ia ser esse casal que viaja no tempo. Eu tava fazendo as engrenagens aqui, eu tava pensando em fazer um negócio meio steampunk, sei lá. E aqui eu tava pegando imagens de pessoas que tinham uma perspectiva legal no Pinterest e mudando tudo. Mudando a pessoa, mudando a roupa da pessoa. Eu gostei também do que eu vim aqui e fiz. Mais um daquela série que eu tava postando, né? De coisas que esquentam o coração. Esse também não tá terminado, ele ficou só na linha por muito tempo. Aí eu resolvi começar a pintar ele, também não finalizei, mas tá tudo bem. Depois um dia, quem sabe. O que importa é que eu fiz, eu comecei a fazer e testei a ideia. Eu já me arrependi muito por ter ideias, mas não ter tempo de terminar e nem começar. Mas hoje em dia eu fico feliz por pelo menos ter começado, porque um dia, quando eu tiver sem ideias, eu posso simplesmente voltar e refazer e terminar essas coisas que eu comecei. E eu acho isso muito bom. Recentemente eu tava arrumando as minhas coisas e pegando desenhos velhos e jogando fora algumas coisas e guardando o que era muito importante pra mim. E eu fiquei olhando os meus sketchbooks antigos, da época que eu ainda não sabia desenhar muito bem. E eu não conseguia expressar as ideias que eu tinha. E olhando aquilo, eu fico tão feliz de ter feito, mesmo sem saber como fazer o que eu queria, porque hoje eu olho e eu sei exatamente o que eu tava tentando fazer. E se eu quiser fazer hoje, eu consigo. E isso dá uma sensação muito boa, sabe? E é muito legal, porque algumas ideias que eu vi lá, inclusive, eu falei, isso daqui seria legal de fazer, eu vou fazer isso aqui. E aí eu guardei, sabe? Aqui são os primeiros esboços, e aqui eu falo daquela coisa que eu falei, da importância de eu estar tendo várias folhas diferentes e ter a possibilidade de colocar folhas diferentes no mesmo sketchbook. Porque, por exemplo, aqui, ó, essa folha aqui é a que eu comentei que eu odeio. Nada fica bom nela. Inclusive, eu detestei demais esses dois desenhos. Eu tava tentando pintar com maquiagem aqui. Eles ficaram super sem cor. Aí eu tentei usar outras coisas também, mas desandou completamente. E aí eu falei, não quero mais finalizar. Virou essa coisa feia, mas eu quis deixar ele aqui porque eu acho que a gente também tem que lembrar dos fracassos, né?
estudo, simplesmente. Tá até manchado aqui já o outro lado. Na época que eu postei esse desenho aqui, que eu postei isso, não, acho que foi nos stories. Ele não tava manchado ainda, mas agora atravessou a tinta, porque como vocês podem ver, acidentes acontecem com o meu sketchbook. Porque as folhas são esquisitas. Enfim, já aqui é folha sulfite comum, porque eu tava usando só pra esboçar o desenho. E uma coisa que eu costumo fazer quando eu não tô me sentindo tão segura assim pra fazer um desenho, é que eu faço a line em uma folha, né, esboço, e aí depois eu passo pra outra folha pra pintar. Porque aí, ó, eu posso testar. Por exemplo, eu fiz essa primeira aqui, e aí eu não gostei muito porque eu não tava acertando o tom logo da tinta e eu tive que sobrepor muitas camadas. Aí minha aquarela virou quase um guache, ó, porque ela já tava super opaca e tal. Eu falei, não tá péssimo, mas também não tá legal. Olha como a mão dele ficou estranha. A mão do Jim, esse é o Jim, é meio torta mesmo, mas aqui ela tá bem esquisita. E foi na finalização que eu errei aqui. Já quando eu refiz ele, ele ficou bem mais suave, tá vendo? E aí eu falei, agora sim, eu acertei mais de primeira, eu preservei a transparência da aquarela, não precisei ficar tacando branco por cima, ficou bem mais bacana. Se eu refizesse de novo, ficava melhor, mas aí eu já tava um pouco sem paciência, eu tenho que ser sincera com vocês. E aí tem coisas que eu gostei mais nesse, tem coisas que eu gostei mais nesse. Acho que o fundo eu gostei mais desse aqui do que desse aqui. Mas, enfim, foi na época que ele lançou The Astronaut, né, então eu tava fazendo, e ele tava indo pro exército, e aí eu quis fazer uma fanart. A minha ideia era fazer de todos, mas depois eu tive um período meio ruim de produção, e eu acabei não conseguindo fazer de alguns deles. Não sei se eu vou conseguir fazer antes deles irem pro exército, mas enfim. Branca de Neve não, que louca. Não, oh meu Deus, Rapunzel. Eu ia fazer ela, mas aí eu acabei só esboçando. Não sei nem de onde que eu tirei a referência pra isso aqui, mas enfim. Acho que eu fiz de cabeça. Enfim. Aqui também eu só tava querendo fazer testes de pintura. Eu tava testando fazer pinturas com iluminações diferentes, sabe? Onde as cores fossem completamente fantasiosas. E fiz 2 testes aqui. Ficou completamente diferente, mas eu não tava muito apegada ao que eu tava desenhando em si, ao que eu tava pintando. Aí depois eu fiz esses passarinhos porque eu achei que ia combinar com o desenho. Esboços de sapo aleatório, eu ia fazer uma animação. Opa, gente, desculpa, tá desenquadrado. Vocês me perdoam? Muito obrigada, ó. Beijo pra vocês. Ia fazer uma fada, não fiz. Aqui também era... Eu não lembro. Eu acho que tinha a ver com... Eu vi essa imagem do Jim e eu tive a ideia de alguma coisa pra desenhar com base nela. E aí eu ia fazer, mas eu desisti. Não lembro mais o que era exatamente, mas acho que eu ia fazer 2 pessoas se olhando. Sei lá. Acho que era isso mesmo. E aqui a gente tem o senhor Kim Namjoon, que eu não gostei também. Esse daqui eu acho que até hoje eu não gosto, mas é porque eu acho que quando eu olho pra essa foto eu não lembro dele. No esboço tava lembrando mais, mas eu errei na finalização dele. Na hora de passar a caneta, eu perdi a identidade dele. Eu quase não postei esse desenho e eu não gosto muito dele. Eu gostei das cores e tal, mas não, acho que o traço dele não ficou bacana, não gostei. Mas é isso, né? Tá aqui. Se não fosse pra ser o Namjoon, eu gostaria, mas como era pra ser e não parece com ele, eu não gostei. Mas eu postei mesmo assim, porque eu tava numa fase de desapego. Esse aqui, a ideia era bacana, quem sabe um dia eu termino. Esse aqui também, eu ia fazer uma placa aqui atrás e tal, e essas meninas. Ia ser bem bacana. Esse daqui foi pro final do ano, eu quase postei ele, mas eu acabei não postando porque achei que ia ficar muito agressivo. Eu ia falar alguma coisa sobre não gastar o réu primário, mas eu não lembro mais a frase exata que eu ia postar. Eu cheguei a começar a postagem, digitar as hashtags e depois eu desisti. Esse daqui era uma tirinha que eu ia postar, mas eu também decidi não postar. Eu faço muita coisa que eu não posto e eu desisto de postar e depois às vezes eu me arrependo. Às vezes não, mas às vezes eu me arrependo. Aqui é o do Irmão Urso, vocês acompanharam todo o processo, né? Eu postei também. Esse aqui é aquele da Flowers, da Miley Cyrus, que eu tava desenhando a música. E aí depois eu pintei digitalmente.
Esse aqui foram os que eu fiz só pra fazer a transição, porque na verdade não era o esboço original do desenho, eu fiz isso depois. Esse daqui eu anotei a ideia só, né, que era criancinhas no ventilador. E eu acho que eu vou colocar isso aqui numa história em quadrinhos que eu tô fazendo agora. Então, aguardem, em breve vocês poderão estar vendo ela. Isso aqui sou eu testando desenhar em outros estilos, porque eu tava pensando em começar a fazer bastante tirinha. Então, eu tava testando como eu ia fazer o estilo dessas tirinhas, porque eu tava pensando que o meu talvez não fosse o mais indicado. Eu gosto muito desse desenho, eu queria postar ele, mas quando eu tento tratar ele pra postar, eu acabo não gostando do resultado do tratamento que eu fiz. Eu acho que se eu digitalizasse ele já ia ficar perfeito, mas eu tô sem impressora, então, enfim, quem sabe futuramente. Esse daqui eu tô fazendo a arte digital dele há 1000 anos e nunca termino. Porque, sei lá, que tem coisas que, sim, se a gente não termina na hora, a gente acaba desistindo depois, não quer mais, não tá mais na vibe, sabe? Eu tava tentando fazer um degradê de cor no meu Instagram, mas eu acabei não conseguindo concluir ele até agora. Mas quem sabe, né? Eu voltando a postar agora. Esse daqui é, inclusive, um desenho todo baseado no verde. Mas eu não gostei de algumas coisas nele. Talvez eu mude e refaça ele totalmente. E, sei lá, acho que eu tava muito com problema de começar fazendo uma coisa e ir pra outra coisa completamente diferente. Eu acho que isso tem a ver justamente com o meu estado emocional, sabe? Porque eu tava mudando muito, assim. E tava uma fase difícil, como eu falei pra vocês, criativamente, mas eu acredito que era também por conta do emocional. Inclusive, isso daqui é uma coisa não terminada, mas que eu gosto bastante. Que eu pensei, né? Eu tava fazendo escultura nessa época e eu me toquei que a minha escultura não tava boa, mas isso não me importava. Justamente porque eu tinha consciência de que ela era uma obra em construção, não tinha como ela tá do jeito que eu queria, porque eu ainda tava fazendo. Eu tinha etapas ainda pra passar. Só que eu tenho essa consciência sobre o que eu produzo, mas eu não tenho essa consciência sobre mim mesma. E é engraçado, porque agora eu olhando pra trás, eu vejo que eu não identificava isso em algumas das minhas obras também. Eu não gostava delas e eu abandonava. Só que isso era porque eu tava ansiosa, eu acho. E eu não tava conseguindo aproveitar o processo o suficiente, respeitar o processo de ficar esquisito pra depois ficar bom. Então, acho que esse sketchbook é muito sobre isso, sabe? Esse daqui foi aquele que eu até fiz em live com vocês em xilogravura e linoleogravura. Esse foi o da linoleogravura, foi o esboço original do qual eu me baseei para fazer depois a linoleogravura. E eu criei especificamente para isso, tá? Não foi tipo, eu já tinha um desenho e... Aqui eu ia desenhar minha amiga e não terminei até hoje. Meu Deus do céu, eu sou uma péssima amiga. Airplane também, né? A tirinha. Aqui era uma que eu ia fazer um pouco diferente. E agora eu tô olhando aqui, eu acho que eu deveria fazer essa versão, ia ficar bacana. Mas enfim. E daqui pra frente, galera, é só pra trás. Alguns aqui não são meus. Isso aqui, por exemplo, é de uma minha idade. Eu passei por um ali atrás que também era, que eu falei pra ela fazer. E quando ela ficar famosa, eu vou poder ter uma prova de que eu estudei com ela e me gabar. Enfim. Ó, posso até vender e ganhar dinheiro. Então, daqui pra frente, eu já tava de saco cheio do sketchbook, desse sketchbook. E aí eu tava fazendo todos os esboços meio, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero fazer nesse sketchbook. Esse sketchbook me dá uma vibe, assim, de, já passou essa fase, eu quero mudar de fase. E eu percebi que eu tava associando muito com o momento e eu acho que, eu não sei, eu queria saber como é pra vocês, sabe? Mas eu fiquei quase 2 anos com esse sketchbook, sabe? E se não foi 2 anos ou um pouco mais, né? E eu percebi que eu tava num momento diferente, que na verdade eu deveria ir pra outro caderno. E esse daqui já tinha dado, isso aqui era de um projeto, enfim. E aí eu tentando desenhar a menina de novo, só que numa folha melhor, só que eu não calculei o espaço direito, pois é erro de principiante. E eu percebi que eu precisava fazer numa folha maior o desenho dela. E aí eu falei, ok, esses desenhos já não tem mais conexão com esse sketchbook. Eles não estão mais na mesma vibe porque eu mudei o momento da minha vida, então eu preciso ir pra outro. Então, as últimas folhas aqui dele, eu acabei nem usando. Porque eu falei assim,
já estou em outro momento da minha vida, eu preciso ir para outro caderno. E aí, é assim que eu finalizo esse sketchbook tour. Depois vocês me falam o que vocês acharam, mas basicamente foi isso aqui. Eu comecei ele, as primeiras datas que eu tenho registrado aqui são de 2022, né? Aqui é dia 22/7 de 2022. Foi... desculpa. Gente, tive que fazer um corte abrupto aqui no vídeo, porque eu mostrei os dados pessoais da primeira página sem querer. Aqui, então, as primeiras datas que eu tenho é do mês 7 de 2022. Mas pode ter sido um pouco antes alguns desses. Esse do Naruto mesmo, acho que foi bem antes disso. Mas então, de lá pra cá, eu fiquei com esse sketchbook até a época, como vocês podem ver, o último desenho que tem aqui é esse daqui do Butterfly, mas eu já tinha parado praticamente de usar ele quando eu fiz esse daqui. Então, eu nem vou contar até ele, que foi o da música, desenhando música Butterfly, né, que eu postei. Então, assim, o último é desse dia, né, mas, assim, acho que o último que eu posso considerar que realmente, assim, eu fiz... E foi quando eu pensei, não vou mais usar esse sketchbook, foi esse daqui. Que foi o que eu fiz a votação lá no Instagram, falando pra vocês que eu ia refazer um desenho antigo meu. E pedi pra vocês escolherem o desenho que vocês queriam. E foi essa daqui, que eu não postei até hoje a versão pintada dela. Mas eu acho que eu vou acabar pintando à mão, porque eu tava fazendo digital, mas... Gente, a arte digital tava me dando uns gatilhos, porque aconteceu um negócio muito ruim. Minha mesa quebrou. E... assim, foi muito triste, porque eu fiquei muito tempo pra conseguir consertar o meu computador pra poder fazer artes digitais de novo. E aí, quando eu finalmente consertei meu computador, a mesa quebrou. E eu fiquei bem chateada. E como eu falei, eu já tava passando por uma fase complicada, turbulenta, com muitas mudanças na minha vida. Eu troquei de trabalho umas 2 ou 3 vezes, me mudei, aconteceu muita coisa. E a minha mesa ainda quebrou nesse meio tempo. Palmilha não é comida, meu querido. Dá isso pra mim. Meu cachorro tá pegando meu sapato. Meu amor. Dá um oi aqui pro pessoal. Vem cá, ó. Vem aqui, dá um oi. Oi, gente. Enfim, aconteceu muita coisa. E nosso difícil. cachorro, tá? Não esquece que ele também é meu, tá? Tá. Ele, inclusive, é mais seu do que meu, né, Joinho? É claro, né? Quem foi aqui que brincou, criou ele brincando sou eu. Foi difícil e tal, e aí por isso eu não tô mais postando também tanto. Eu precisei de um momento pra eu parar e falar, ok, eu preciso me reorganizar, eu preciso pôr a câmera pra mim, né? Que eu tô falando, e vocês estão vendo o nada. Só um segundinho. Ok, melhor, né? Então, foi um momento da minha vida que eu falo que eu vou mudar a câmera e aí eu saio do foco, né? Foi um momento da minha vida que eu falei, ok, eu preciso de um tempo, eu preciso parar, eu preciso reorganizar a minha mente. E pra quem já me seguia, acompanhou isso, né? Porque eu cheguei até a comentar com vocês que eu pensei em simplesmente parar de compartilhar tudo que eu produzi, tipo, compartilhar de maneira geral a arte e as coisas que eu produzi, meus pensamentos e tudo. Porque eu comecei a me questionar, eu quero isso? Eu quero realmente compartilhar? Porque várias coisas estavam me cansando e muitas delas também relacionadas à internet no geral. Porque tudo vira uma briga, tudo vira uma discussão. Não aconteceu nada específico comigo, mas o ambiente em si era um ambiente que estava cansativo pra mim, sabe? E aí eu comecei a repensar, eu quero fazer parte disso, né? Mas... são todos processos, né? E, enfim, eu não vou me delongar muito nisso, porque o objetivo desse vídeo era mais falar do sketchbook em si. Porém, eu acho que era importante comentar um pouco, porque muito do que influencia o nosso processo criativo vem do nosso redor. E às vezes a gente ignora e a gente pensa que é só uma questão do desenho em si, mas não é. Se você não tá conseguindo produzir por algum motivo, às vezes são fatores externos que estão causando isso. Quando a gente tá em conflito com nós mesmos, quando nós estamos em situações complicadas, é difícil a gente ter foco. João, você pode atender, por favor, o interfone? Ai, tá bom. Muito obrigada. Bom, mas então é isso. Nesse clima caótico eu vou finalizar esse vídeo. E agradecer a você que esteve até aqui comigo até agora. E te convidar a participar aqui dessa comunidade também, né? Vim pro canal, me seguir nas redes sociais.
e aproveitar esse lado bom da internet, que é a gente se conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas, ou até se conectar com coisas diferentes que a gente não tá habituado, né? Com universos diferentes, com vivências diferentes e respeitando uns aos outros, porque nem tudo precisa ser tão pesado, nem tudo precisa ser tão sério também, né? A gente pode simplesmente aproveitar um tempo gostosinho pra desligar um pouco das outras coisas, só naquele momento onde a gente precisa desse escape e depois a gente tá com a cabeça mais fria pra resolver os problemas da nossa vida. Nossa, ficou filosófico, né? Então é isso, galera. Eu vou indo. Um beijão pra vocês e tchau!